A próxima rodada de pesquisas do Paraná Pesquisas promete ser uma bomba na cabeça de Luiz Inácio Cachaça da Silva, porque será a primeira vez que Flávio Bolsonaro figurará numa pesquisa oficial à frente do Pudim de Pinga, do Nove Dedos, do Zé Cachaça, chame do que você quiser. Você não pode chamar daquele negocinho lá, porque senão a justiça vem atrás da gente, que vocês sabem, né? A justiça do Brasil anda de vento em popa. Inclusive, é um show dos horrores tão grande que quando a gente pensou que o STF tinha chegado no fundo do poço, eles vão lá e sacam Marielle Franco. Mas tudo bem, essa cortina de fumaça a gente está cansado de jogar para lá. Continuando no aspecto da política, eu quero mostrar para você como estão se programando, como estão reagindo. A esquerda, porque está se programando, está reagindo com força e com vontade, tá? Fiquem aí que vocês vão ficar sabendo de tudo. O Centrão e principalmente Valdemar da Costa Neto e o PL, que nunca foi nada que prestasse antes de Bolsonaro ir para lá. E o PL continua dando das suas. Ai, Valéria, você está dividindo a direita. Tô aqui chamando sua atenção Para alguns calcanhares de Aquiles muito importantes nesta corrida eleitoral. Se você acha que isso é dividir a direita, eu só lamento. Fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora, porque é muito importante. A plataforma entende logo que você entra no vídeo e você assiste essa abertura que a gente faz aqui. Se você deixa o like, a plataforma pensa o seguinte: o assunto é bom, vou distribuir para mais pessoas. Isto é lei aqui nesta plataforma. Então, por favor, pega o seu dedinho cansado e preguiçoso e deixa o like aí para mim. Tá bom? Se você já gostou das nossas pautas, por favor, distribui isso aí lá nas redes sociais, nos grupos onde você anda. Se você é novo por aqui, poxa, dá uma chance pra gente. A gente tá aqui de segunda a sábado quase, todos os dias, trazendo atualizações importantes da política e geopolítica. Então, dá uma chance. Se inscreva, ative o sininho. Você que já é de casa, passa o olho em tudo aí, revisa sua inscrição e seu sininho, que vocês sabem, né? Preço da liberdade é eterna vigilância. Bora pra pauta. Bora lá, que essa notícia foi bombástica e quanto mais noites sem dormir Luiz Inácio passa, mais prazer eu tenho na minha vida. Pesquisa deve mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula pela primeira vez. A nova rodada do Paraná Pesquisa pode trazer reviravolta no cenário eleitoral. Avanço do senador depende agora do eleitor de centro. Você já coloca em perspectiva que aqui tem uma doutrinação, tem um apelo para te convencer de que Flávio Bolsonaro agora, para ganhar mesmo de verdade, porque a esquerda ele já venceu, agora ele está dependendo do eleitor de centro. Que ódio dessa mídia maldita! Mas vamos ver a matéria que eu quero trocar em miúdos direitinho com vocês. A informação foi antecipada pelo colunista Robson Bonin, do Radar, no programa Ponto e Vista, que, se confirmada, a pesquisa consolidará um movimento que vem sendo observado nas últimas sondagens. Crescimento contínuo do senador sustentado, sobretudo, pela transferência direta de votos do presidente Jair Bolsonaro. Para o especialista em opinião pública Mauro Paulino, o avanço não surpreende. A evolução das intenções de voto em Flávio vem crescendo ininterruptamente, afirmou ele. Segundo ele, trata-se de um fenômeno impulsionado pelo poder de transferência de voto descrito como inédito e impressionante. Não surpreende, imagina, isso é bobagem o que está acontecendo com Flávio. Na frase seguinte, ele atrela o crescimento de Flávio ao fenômeno de transferência de votos de Jair Bolsonaro, que é inédito e impressionante. Mas não surpreende. Essa é a mídia do Brasil. Aí a matéria faz uma pergunta: a transferência basta para sustentar a dianteira? E ele fala: o impulso inicial, porém, tem limites claros. A maior parte do crescimento de Flávio decorre da consolidação do eleitorado bolsonarista tradicional. Para transformar eventual liderança em vantagem estável, o senador precisará ampliar o raio de alcance e dialogar com o eleitor que não está rigidamente alinhado à polarização. Qual eleitor que não está rigidamente alinhado à polarização? Anotem aí, os sapatênios. É esse contingente menos ideológico e mais pragmático que costuma decidir eleições em segundo turno. Isso na época da teoria das tesouras, da estratégia das tesouras, onde a gente era um bando de burro que pensava que PSDB era oposição ao PT. Com isso, não existe mais para hoje na fila do pão? Não, não é isso. Tá bom? Então ele está aqui montando um argumento, uma falácia do espantalho. Olha, ele está indo muito bem, mas se não for o centrão, ele não ganha. Diante desse cenário absurdo, eu quero começar a minha digressão chamando atenção para o que Carlos Bolsonaro falou ontem no X. Ele diz o seguinte: um chamado à construção. Páginas, redes sociais e suas subdivisões do Partido Liberal. Basta fazer as contas, observar com calma e comparar. Coincidentemente ou não, há aquelas páginas que trabalham para mostrar o pré-candidato a presidente indicado por Jair Bolsonaro em suas timelines. E aquelas que simplesmente não mostram.
Fazem quase 2 meses do anúncio do presidente preso político e torturado, Jair Bolsonaro. Não é acusação, é constatação empírica. E constatação pede alinhamento e não silêncio. Cala a boca, senão você vai dividir a direita. Não, quando você constata uma falha empiricamente, que pode ser comprovado, que pode ser constatado, aí você não pode pedir silêncio, porque senão você está pedindo silêncio diante de algo que está errado. Você quer que continue errado? Continuando aqui. Se a proposta é união, diz o Carlos, ela precisa aparecer na prática. Comunicação também é ação política. Quando uns somam e outros se omitem, a mensagem que fica é confusa. E confusão enfraquece. Assim, acaba parecendo que se deseja algo que todos nós sabemos que não se deseja, não é mesmo? É hora de somar. Vamos lá, pessoal. Sabemos que tudo é só erro sem querer. Mas vamos juntos crescer? Guardem esse texto porque ele será muito importante na continuidade do nosso vídeo aqui. E como a gente está falando de páginas que fazem parte do PL, que mostram a candidatura de Flávio Bolsonaro e outras não mostram, eu tenho que sacar aqui Michele Bolsonaro, que, aliás, foi indicada como senadora, ela e Bia Kicis, para o Senado do DF. E eu votaria nas duas, tá? Aqui não tem crítica pessoal a Michele Bolsonaro, eu gosto muito dela. Mas o Renato Giraldi diz o seguinte: na esquerda, todos se adaptam às decisões do Lula. No centro, as vontades se moldam aos desejos do cacique. Só na direita, o candidato presidencial é que precisa se adaptar às vontades e vaidades de quem é satélite da candidatura. O que ele está fazendo? Ele está comentando uma fala do Valdemar para o Estadão, que diz que Michele não foi consultada sobre a candidatura de Flávio e ainda está se ajustando. O presidente do PL brinca que Jair Bolsonaro não é uma pessoa normal, mas afirma que o filho é preparado e fala bem. Eu acho que todo brasileiro preferiu o Bolsonaro que não era normal. E depende, né, para essa turma, o que é a normalidade? É pegar a morte de uma vereadora brutalmente assassinada para servir de cortina de fumaça para esconder 129 milhões de reais no contrato? Seguindo mais um pouquinho, numa outra entrevista, Valdemar da Costa Neto disse que Michele está sem tempo para nada, mas vai entrar para valer na campanha de Flávio. Eu sei. Eu imagino que todos os afazeres dela, cuidar da comida do galego, postar vídeos sobre Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, toma todo o tempo dela e não sobra tempo para postar vídeo do Flávio. Eu entendo. Café Delta para aguentar o tranco. Quando eu falo para vocês de Café Delta, é o melhor café expresso que você vai tomar na vida, é daquela belezura ali. A oferta está na sua tela e no valor da oferta já está incluído a cafeteira expresso mais 40 cápsulas. Vai lá e se diverte, depois volta aqui e me agradece. Já azeitada com meu cafezinho, vamos falar de uma declaração no mínimo conflituosa do Nicolas Ferreira. E nós sabemos que em 8 anos muita coisa pode mudar. O Lula mesmo, há 8 anos, estava preso, condenado em 3 instâncias por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e hoje é presidente da República. Então, assim como também o Bolsonaro agora está preso, e quem sabe, pode também virar o presidente da República, né? Pelo visto, o brasileiro gosta de um ex-presidiário. Sinceramente, eu acho que ele deu uma derrapada, que ele não falou do coração. O problema é que se ele continuar derrapando desse jeito, a gente vai achar que ele está na curva de Tamburello. Aí não vai dar bom, gente. Olha só. Como que esse pessoal não para pensar, gente? Aconteceu em 2022 o que aconteceu com a candidatura de Bolsonaro, nós sabemos muito bem por quê, porque a mão pesou na balança, entre outras coisitas mais, entre outras mágicas. Foi por isso que aconteceu o que aconteceu em 2022. Não tem nada a ver com Braga Neto. E não tem essa história para o nosso lado de que tem que ter uma mulher. Quem tem que enfiar a mulher no governo é Janjo, não é Flávio Bolsonaro. E por falar em mulher, eu quero lembrar a todos que a Tereza Cristina é uma senadora que fez o papel ridículo de sair daqui com um astronauta e ir para os Estados Unidos pleitear negociação com as tarifas de Donald Trump. Eles fizeram uma reunião com um astronauta de bermuda dentro do hotel. Essa é a Tereza Cristina. Por que Valdemar da Costa Neto está pensando em Tereza Cristina? Eu respondo a você: por causa do grupo MAGE, por causa de Blairo MAGE, por causa de outros grupos muito grandes que querem sufocar o médio e pequeno produtor agrícola. E Valdemar da Costa Neto ainda está com essa mulher nas ideias. Então, assim, é muito difícil. Não tem política perfeita, não teremos a chapa perfeita, embora eu encare como Bolsonaro e Braga Neto a chapa perfeita. Cara, tudo bem. Agora, Tereza Cristina, Romeu Zema. Putz grilo, gente. Aí olha só o que saiu do Jota. TSE tem desafio histórico de reafirmar sua autoridade diante das Big Techs. Resumindo, nós vamos continuar perseguindo
tanto candidato, quanto cabo eleitoral, quanto gente que faz propaganda, quanto apoiador na rede social. Que autoridade? Aquela totalitária, autoridade totalitária? Só se for. Mas olha só quem é que escreve o artigo opinatório. A Tzuk traz o cofundador e diretor jurídico do Sleep Giants Brasil, membro do Conselhão da Presidência da República, do Conselho Consultivo da Anatel. Que derruba X, derruba a rede social. Bom, vocês sabem tão bem quanto eu. A Globo está dizendo que dentro do STF não tem clima para mandar arquivar o inquérito das fake news, porque esse ano, afinal de contas, é ano de eleição. Que isso? Nós não podemos ficar sem o inquérito aberto de ofício com todas as ilegalidades que aquele inquérito traz no seu bojo. Ele tem que continuar aberto para que lá a gente coloque só que quem a gente quiser. Porque se vocês estão pensando que o Ovo que Tudo Vê é o único responsável por este inquérito, não é nem pela abertura e nem pela permanência de abertura dele. Todos aqueles lá dentro daquela corte de cristal que se calam diante ainda da existência desse inquérito e todas as ilegalidades e injustiças que foram praticadas baseadas nesse inquérito, todos eles são responsáveis. Então, olha, tipo assim, eu até queria arquivar esse inquérito aqui, mas é ano de eleição, né? A gente tem muita gente para prender ainda, deve ser isso. E para desautorizar tudo isso que eu estou falando para vocês, o ilustríssimo ministro Flávio Dino, lá naquele julgamento da morte de Marielle, dos assassinos da morte de Marielle, porque sim, quando você pensa que chegou no fundo do porão que tinha no fundo do poço, abriu-se uma cratera, você foi parar lá na China. Se é que a Terra é uma bola. Café dela. Perco o público, mas não perco a piada. E aí, lá naquele julgamento, o ilustríssimo ministro Flávio Dino fez uma defesa da responsabilidade da corte, olha só. É muito importante essa manifestação, inclusive porque, ministro Alexandre, Vossa Excelência, mas não só Vossa Excelência, é alvo de constantes ideias de que a nossa atuação na parte criminal se dá de ofício, seria uma espécie de invenção. E o julgamento demonstra exatamente o contrário, que tudo quanto aqui acontece na dimensão criminal, seja investigativa ou em ação penal, se dá por requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Aqui nós exercemos supervisão judicial e, claro, atendemos ou não os requerimentos na parte criminal formulados pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pelas defesas. Queria que o ministro sanasse uma dúvida minha, assim, só uma dúvida. Quem foi que provocou para ser aberto o inquérito das fake news? Qual foi a polícia? Qual foi o Ministério Público? Inclusive a PGR, à época, Raquel Dodge, pediu pelo encerramento do inquérito. Na época. Se você quer saber mesmo origem, para e passo, detalhes, inclusive os mais cruéis, de como veio a vida esse inquérito das fake news, você tem que conhecer o Emerson Grigoletti, meu amigo que foi embora do Brasil, completamente desacreditado de tudo aqui, e ele escreveu o livro O Inquérito do Fim do Mundo. É esse aqui, ó. Inclusive vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Quando você compra através do meu link, eu ganho uma graninha lá, uma comissãozinha, acho que de 8%. Vem tudo que você possa imaginar. São vários advogados e outros juristas que tiveram contato, tentaram fazer defesa de pessoas envolvidas no inquérito do fim do mundo, inclusive o doutor André Marcília, e não conseguiram. E eles vão relatando nesse livro tudo que eles encontraram de ilegalidades e aberrações pela frente. Então, eu mais que recomendo. Aí você pode dizer assim, mas Valéria, o Flávio Dino acabou de dizer que lá eles não fazem isso de ofício. Deixa eu te contar uma historinha interessante. Sabe o moço do bigodinho esquisito lá na década de 30? O país dele nunca teve a Constituição Federal alterada. Quando ele entrou para o poder, era uma Constituição que proibia fazer tudo o que ele fez. E quando ele terminou o poder dele, a Constituição era a mesma. Ela só foi sendo fundamentalmente alterada e esvaziada. Como? O principal mecanismo era o mecanismo legal, que foi a Lei de Plenos Poderes, aprovada em 23 de março de 1933, que permitiu ao governo do esquisito criar leis sem aprovação do parlamento, do hashtag, ou do presidente, violando a Constituição existente. Pontos importantes sobre essa mudança. A lei para acabar com a miséria do povo e do Reich. Essa lei deu ao gabinete do esquisito autoridade para governar por decreto, suspendendo de fato as separações do poder, a separação dos poderes. Então, assim, você está vendo algo parecido acontecer em Bangladesh do Sul?
Não se engane, fofinho, o regime é o mesmo. O que o excelentíssimo ministro Flávio Dino discorreu aqui, nessa breve fala que eu separei para vocês, é como está escrito que o tribunal deveria funcionar. A República de Weimar, em sua Constituição Federal, também recebia da sua Constituição as regras de como devia funcionar, mas não funcionava. Se você acha que tem alguma semelhança, é tudo coisa da sua cabeça. E para encerrar, eu tenho que te preparar para o valor da conta de energia que deve disparar em 2026. Consultorias estimam reajustes tarifários entre 7% até 10%, a depender da região do país. E por que a nossa conta de luz vai estar tão inchada? Obviamente que os jornalistas do regime já estão passando aquela flanela caprichada com óleo de peroba para o governo atual, dizendo que a seca, a temperatura, daqui a pouco vão dizer que tem El Ninho, a ausência do El Ninho. Mas, na verdade, o problema é, eles estão dizendo aqui que é baixo volume dos reservatórios, mentira, ausência de descontos extras, como aconteceu em 25, e subsídios a fontes mais caras. Quem deu uma aula sobre isso ontem foi o Peter do canal Ancapso, vou trocar em miúdos com vocês. Vocês lembram que o Joesley Batista, logo nos primeiros 3, 4 meses do governo de Janjo, ele comprou uma hidrelétrica que estava lá falida, e que ele comprou baratinho, e em seguida, depois que ele comprou a hidrelétrica, o Janjo meteu um decreto que jogou nas nossas costas 2 bilhões de incentivo a Joesley Batista para a gente pagar na nossa conta de luz. Então, esse é um dos motivos. Janjo está tirando do povo, da população sofrida, do povo mais pobre, para dar para os ricaços. Mas aí, como ele tem que se segurar diante dos miseráveis, aí ele também deu luz de graça para todos e todes, e Nescaus e ovo maltines. E quem é que vai pagar? Senhor e senhora, somos nós. Tudo bem, ele está se arriscando pra caramba, porque isso no ano eleitoral, meu amigo, vai pegar muito mal. Mesmo que ele insista em dizer que são as secas e que a gente está pagando mais caro porque os pobres estão recebendo energia elétrica de graça. Aí vai vir um bando de pobre na rede social dizer que é mentira, que eles não estão recebendo. Diz aí pra mim, você é pobre? Você já tá recebendo energia elétrica de graça? E a gente vai tomando na cabeça, né? Só me resta perguntar, você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado leva você direto pro WhatsApp do Daniel Alvarenga, que desenvolveu um método incrível para ensinar você a ganhar dinheiro pela internet, que te ensina a partir do zero, de forma direta, sem enrolação, e o melhor de tudo, ensina você a ganhar em dólar e largar o dólar fora do Brasil. Na minha opinião, é o melhor ganho de todos os módulos do curso. Mas como nós é tudo conservador e tudo prevenido, nós temos que ter plano B, C, D, E, ganhar dinheiro pela internet, ó. Não tem nada melhor que eu possa aconselhar você a fazer no cenário que nós estamos vivendo. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, deixa pra mim aí os seus comentários. O que você acha? Você acha que dividir votos, por exemplo, em São Paulo, como está se apresentando o cenário, é ok? Eu não só se eu desaprendi a fazer conta, mas tudo bem. Quero ouvir o que você acha. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, doar@valeria@gmail.com, onde você pode apoiar o nosso trabalho com qualquer valor, e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Teca Filizola, meu amor. Um beijo para você aí na Filadélfia. Bora para os comentários que hoje tem resposta por vídeo. Eu amo muito tudo isso. Beijo no coração. Fui.